Você está ouvindo e vendo o podcast Coaching para o Sucesso Emocional, episódio 41. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Coaching para o Sucesso Emocional. Meu nome é Mariana. Eu percebi que eu não me apresento para vocês, porque eu acho que vocês já me conhecem. Mas se você é novo por aqui, eu sou Mariana Fávero Bonesso, eu sou coach de transformação física e emocional, life coach. Yes, life coach. E eu também sou formada em biologia, fiz toda a minha formação em doenças tropicais, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E como você sabe, eu adoro estudar, eu sempre estou trazendo novos conteúdos aqui para você sobre administração emocional. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre... Esse é um episódio que vai ser algo mais aplicado em relação... Não. Esse é um episódio que nós vamos aplicar todo o conhecimento que eu apresentei para você no episódio 39 e no episódio 40. Então, se você não assistiu, corre lá, assiste os dois e daí venha e assiste esse aqui. E se você já me conhece, você deve estar percebendo que alguma coisa mudou por aqui. Cortei o meu cabelo, metade do meu cabelo. Absolutamente metade. Tava precisando de um novo começo e foi isso que eu decidi fazer. Ok, chega de conversa de cabelo, vamos para a conversa desse podcast. Eu quero que você imagine, novamente, vamos imaginar, vamos usar a imaginação. Eu falo bastante sobre metáforas aqui, então hoje nós vamos começar com uma metáfora que deu um clique aqui dentro da minha cabeça hoje. Falei, nossa, essa metáfora eu preciso compartilhar com os podcasts. People. Podcast people? Podcasters. I don't know. Anyways, eu quero que você imagine a corrida de São Silvestre. Você já assistiu a corrida de São Silvestre? Ou qualquer corrida, ou qualquer maratona. Não qualquer, né? Mas geralmente as corridas que a gente assiste na nossa cidade, ou a corrida de São Silvestre, ela começa em uma rua e termina na mesma rua. Geralmente, existem as exceções. Porém, a Maratona de São Silvestre começa na Avenida Paulista e termina na Avenida Paulista. Ela passa por diversos caminhos, diversas subidas, diversas descidas e passa por diversas outras ruas. Mas ela vai acabar na mesma rua que ela começou. E não é interessante isso? Que a gente dá uma volta para acabar no mesmo lugar. Como que a gente aplica, né, essa metáfora para perda de peso? Na nossa eliminação de peso, eu gosto de falar de eliminação porque ninguém gosta de perder e achar e perder de novo, né? Ninguém tá aqui para perder peso, falar, nossa, foi tão divertido perder peso, eu quero fazer de novo. Não. Nós estamos aqui para perder peso, para eliminar de uma vez, administrar a nossa mente, para que aí a gente consiga manter o nosso corpo da forma como a gente quer, em paz, para que a gente possa cuidar de outras áreas da nossa vida. Eu sei que esse é um objetivo que eu não sei se esse é um objetivo de todo mundo, mas esse era o meu objetivo quando eu comecei a eliminação de peso. Eu achava que eu iria precisar estar constantemente focando na minha eliminação de peso, porque se eu parasse de prestar atenção no meu peso, para focar em alguma outra área da minha vida, eu iria ganhar peso de novo, iria engordar novamente, e isso iria me deixar infeliz. Por isso que eu estou aqui compartilhando com você o trabalho mental que eu acho super importante fazer na hora da eliminação de peso, para que a gente elimine todo aquele trauma de dietas. Eu comecei a fazer dietas cedo na minha vida, com aproximadamente 12 ou 13 anos, porque eu engordei rapidamente. E daí o que aconteceu foi que eu criei essa crença de que eu não iria conseguir manter o meu peso, que não era possível conseguir manter o meu peso. E quando eu falo da maratona, eu quero que você grave aí, tá? E segure um pouco aí,
que eu vou voltar nessa metáfora. Porque quando eu falo sobre a maratona, o começo é o mesmo que o final, né? Eu comecei as dietas porque eu não gostava do meu corpo, porque eu queria mudar o meu corpo para que eu pudesse amar o meu corpo. Aí o que que eu descobri? Eu começava a escolher as dietas porque eu queria chegar lá logo para eu conseguir o alívio daquele peso que eu tinha, daquela vergonha que eu sentia do meu próprio corpo. Só que quando eu emagrecia, meu corpo não era como o corpo das meninas que eu via na capa de revista. E aquela vergonha ainda estava lá. Ou seja, eu percorri o caminho inteiro, perdi os quilos que eu perdia, e ainda assim eu sentia vergonha do meu corpo. Porque a parte mais importante ali não era mudar o meu corpo. Não era o fato, não era a circunstância que era o meu corpo. Porque meu corpo é neutro. Meu corpo, algumas pessoas vão ter uma opinião e outras pessoas vão ter outras opiniões. Algumas vão ter opiniões positivas e outras vão ter opiniões negativas, outras não vão ter opiniões. Mas a minha opinião era extremamente negativa em relação ao meu corpo. Aí eu buscava incessantemente métodos e formas de mudar o meu corpo para que eu pudesse ter uma visão diferente do meu corpo. Mas não importava o número na balança, o número que eu vestia, não importava o quão magra eu não estava feliz com o meu corpo. E não é porque o meu corpo estava ruim ou feio, mas porque eu não conseguia entender que a forma como eu estava me tratando e a forma como eu estava pensando em relação ao meu corpo era o que estava causando aquela repúdia ou aquela vergonha que eu tinha. E eu achava que não era possível me sentir confortável. Eu achava que todo mundo se sentia desconfortável. Eu achava que todo mundo ganhava e perdia peso o resto da vida e ia ficar nessa dança. E que não era possível manter o meu peso sem sentir tantas vontades e tanta restrição e tanto sofrimento. Eu não achava que era possível para mim. Até que eu comecei a entender o papel do trabalho mental durante as dietas. Porque a partir do momento que eu entendi que a forma como eu olho para o meu corpo e penso sobre ele é o que causa a minha emoção, não é o meu corpo em si. Porque eu lembro de pessoas falando, não, mas eu morreria para ter o seu corpo. Eu falei, pera lá, mas começou a ficar bem discrepante a minha opinião com relação à opinião das outras pessoas. E daí eu comecei a perceber que a minha opinião sobre o meu corpo era o que estava de errado, não era o meu corpo em si. E é muito importante eu apresentar isso aqui para você, porque a gente acha que se a gente fizer a dieta certa e a gente vai chegar lá, porque daí eu tenho um alívio daquela vergonha e daí eu vou poder comer o que eu quiser. Aí a gente vai ficar feliz e manter o peso o resto da vida. A gente tem essa concepção de que a gente vai poder comer o que a gente quiser o resto da vida. E o que eu quero oferecer aqui é que, e se a gente não quiser comer o que a gente quer comer hoje? E se a gente conseguir administrar essas vontades de uma forma que não exista restrição e não exista dor e não exista esse sofrimento que existe quando a gente começa aquelas dietas super restritivas? A partir do momento que eu entendi que eu preciso começar todo e qualquer processo, seja todo e qualquer objetivo que eu traço, a minha linha de chegada vai ser a mesma linha de partida, foi aí que eu comecei a entender o principal papel da gente se amar antes da gente começar uma jornada. No caso da maratona, a gente sai da maratona de São Silvestre, né? Eu tô me referindo. A gente sai da Avenida Paulista, a gente anda todo aquele percurso, mas a gente acaba na Avenida Paulista.
Então, no caso da gente perder peso, da forma como a gente vai viver, é muito mais importante do que a gente perder peso e depois tentar entender como é que a gente vai viver agora. Existem dois pontos-chave no sucesso de qualquer dieta. O primeiro é que a gente tem que fazer agora o que a gente vai estar fazendo quando a gente perder peso. Seja se amando e se gostando, e seja fazendo as escolhas que a gente vai fazer pelo resto da nossa vida. O mais importante, porque assim, se eu falar para você como que a gente emagrece, você coloca lá no Google, você vai achar diversas dietas e todas elas vão funcionar a partir do momento que você decide fazer elas pelo resto da sua vida. O problema tá que a gente tenta resolver um problema permanente com uma solução temporária. Então a gente escolhe low carb, sabendo que a gente não vai conseguir manter a low carb, ou a cetogênica, sabendo que a gente não vai conseguir manter a cetogênica. Esse era o meu caso. Eu não estou dizendo que isso é o seu caso, ou que ninguém consegue manter a cetogênica ou a low carb. Eu conheço pessoas que seguem a cetogênica e é perfeita para elas. Mas o meu caso não é esse o tipo de solução que eu estava buscando, porque eu sei que eu vou querer um carboidrato ali. Eu sei que eu vou querer um sorvete aqui e ali. Como a gente perde peso é a forma como a gente vai viver. Então é importante que você escolha um ponto de partida que você já goste agora. Essa pressa que a gente tem em chegar no nosso objetivo logo parte do pensamento de que existe uma recompensa quando a gente atingiu o nosso objetivo. Mas a gente não precisa esperar chegar no objetivo para começar a pensar coisas melhores sobre o nosso corpo, para começar a realmente apreciar quem a gente é nesse momento. Porque a linha de chegada é a mesma que a linha de partida. O que eu quero oferecer aqui para você é o seguinte: e se você criasse uma linha de partida diferente dessa vez? E se você criasse a linha de partida que vai ser a mesma que a linha de chegada? É claro que você não vai ser a mesma pessoa se você sair de uma linha de partida que seja mais amorosa e mais compassiva do que a linha que você começou anteriormente. Lembre-se que muitas corridas, a linha de chegada é a mesma que a linha de partida. Qual é a sua linha de partida? E qual é aquela que você quer chegar? É isso que eu tenho para você hoje. Eu falo com você na semana que vem. Um grande abraço e até mais. Então são duas coisas chave. Então existem dois pontos chaves para qualquer sucesso. Existem dois pontos chave para que existem dois pontos chaves, pontos chaves, pontos chave. Existem dois pontos chave no sucesso.